Alô, amigos do Fenômeno Esportivo, estamos aqui em mais uma entrevista, agora com o craque Neto, ex-jogador do Taubaté, rei da raça, tem uma bandeira dele lá, se não tiver, tem que ter. A gente busca um diálogo, uma conversa bem solta, descontraída, ele tem muita história, ele tem muita coisa bacana. Acompanha aí, solta a vinheta. E aí, Neto, valeu. Tudo bom, Theo? Muito obrigado. E vamos lá, né, Neto? Vamos contar um pouquinho da história dos seus 15 anos como profissional, né? Na década de 80, começou lá no Juvenil do Taubaté, passando antes pela Volkswagen, e aí se profissionalizou. Foi emprestado para o Atlético do Paraná e depois, aos 33, retorna e termina essa carreira. Eu acho que esse resumo, esse recorte da história do Neto é bem interessante. Tem muita história, é um cara muito bacana, um cara que tem muito a contribuir para o programa. Valeu, Neto. Vamos começar, né? Neto, aquela perninha esquerda, né? Aquela jogada que você trazia para o meio e finalizava. Conta um pouquinho para nós como começou a sua carreira, a sua história no futebol. Então, Theo, é legal, obrigado pelo convite, né? Puxa, a gente fica feliz de ser lembrado ainda, faz tempo que eu parei de jogar e tal. Então, quando a gente é criança, a gente tem sonhos, né? Vários sonhos, e eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Hoje é atleta profissional, na minha época era jogador de futebol. E eu não deixo de exaltar algumas pessoas que nos ajudaram. Eu sempre, quando eu vou a algum programa, eu gosto de falar sempre nessas pessoas, né? Às vezes a gente esquece de um ou outro tal, mas são pessoas que foram fundamentais para mim ter meu sonho realizado, que foi um rapaz um senhor que já é falecido hoje, que morava na rua de casa, que me deu a oportunidade de ir para a Volkswagen na categoria de base, de iniciar, que é o Amauri, né? Que é falecido, infelizmente, mas me ajudou muito. Que os familiares deles estão sabendo da entrevista, já passei. Legal. Que eu iria falar do Amauri e tal. E a minha ida para o Taubaté também, né? Não esqueceram também o seu Guedes, que foi meu treinador na Volkswagen quando eu era pequenininho, na época não é que nem hoje, né? Era um infantil na época. O seu Guedes também, que era amigo do Amauri. E a minha chegada no Taubaté se deu a duas pessoas que eu considero muito, cara, que foi eles que foram o embrião da minha carreira, do meu sonho se realizar, né? Que é o seu Celeste na Estiva lá, né? Que é vivo ainda, seu Celeste, que todo mundo conhece, quem mexe com futebol amador Taubaté conhece. E o seu Dimas, que infelizmente é falecido também, que é lá do Parque Ipanema, né? Que era os dois, né? Na época eu ainda brincava, era o Batman e o Robin, mas ninguém queria ser o Robin, né? Então, né? Mas assim, essas pessoas me ajudaram muito no início, no embrião da coisa de se tornar um jogador de futebol, né? Que graças a Deus eu fui aí, tive essa carreira. Lógico que depois vieram várias outras pessoas que eu não vou citar aqui porque fica meio chato. Outro dia eu fui num programa de rádio e citei alguns nomes e depois outros. Então, são várias pessoas que me ajudaram nessa carreira. Então, eu vou deixar meu abraço a todos aqui, sem exceção, mas eu gostaria de falar mesmo desses três aí, que foi aqueles que me viram desde pequenininho, criança mesmo, assim, com 12 anos, 13 anos, e que foi o embrião de tudo, né? Que o sonho de ter sido atleta profissional, jogador de futebol, começou ali. Eles me deram a oportunidade, foram essas pessoas que eu queria falar deles, né? E foi muito legal e, como eu lhe falei, agradeço por estar aqui conversando com você, cara. Joia. E logo no início, né, Neto, você já começa com um título em 85, né? Você está falando que amanhã terá a homenagem do pessoal de 79 e do pessoal de 85, né? Que também teve um título significativo até um certo tempo na história do Taubaté. Fala um pouquinho desse título aí. Você falou que não jogava, mas já estava no grupo, né? Mas foi importante para o seu processo de início de carreira. Então, na verdade mesmo, na época do time de 85 eu era juvenil, né? Eu era juvenil, então eu não participei do grupo de campeão, não tive por nada, mas a gente convivia com o pessoal ali, né? E o Taubaté sempre teve uma categoria de base forte, né, cara? E a gente comenta entre nós, inclusive eu também fui convidado, apesar de não ter feito parte do processo da equipe
de 85, mas eu fui convidado para esse evento também. Mas assim, era uma equipe muito boa, muito forte e, como eu lhe falei, o Taubaté com a base forte foi um título de muita expressão para o Taubaté, né, cara? E o Taubaté nessa época teve vários desses jogadores de 85 que se tornaram profissionais também, né, cara? O Marcelo Martelotti, o Kisuko, o Bino, deixa eu ver, já falei de não citar, mas já estou citando alguns, né? O Silvinho, teve o Edinho, que depois foi pro Fluminense, pá, mas assim, e era um grupo muito forte. Eu, como do juvenil, eu sempre tava com os caras ali, pá, e a gente vai aprendendo, vai olhando, pô, o cara ali, pá, ali o cara vem te dá um incentivo, te dá um conselho, e é bom, é coisas que a gente não vê hoje em dia no processo do futebol. A gente brinca muito assim, o pessoal veterano, né? Hoje, na minha época, eu lavava carro para os jogadores profissionais. Hoje engraxava chuteira. Engraxava chuteira. Vestia chuteira para maciar pro cara. Para maciar. Quantas vezes eu fiz isso? E hoje o menino já de 10 anos já tem seu empresário ali, que você já não pode mais encostar, você já não troca ideia, tem essas fitas. Então é diferente a época, mas esse processo de 85, esse time de 85 fez muito bem para mim, cara. Às vezes o menino da base não precisa nem ser profissional, porque já garantiu a vida já, né? Com certeza, mudou muito a relação, assim, eu costumo falar para meus amigos e tal, mudou muito a relação, hoje em dia mudou muito, e praticamente é completamente diferente o processo da base, da época que eu vivi, da época de hoje, né, cara? A época que eu vivi, meu sonho era jogar no profissional. Hoje em dia o sonho do menino é ir para a Europa, e tá certo também. Hoje em dia a situação que vive o país, vive o mundo, principalmente financeira, e praticamente todos são os arrimos da família, né, cara? Cuida da família toda, né, cara? E a sua primeira passagem, né, no Taubaté, os 5 anos de início lá, de 87 a 91, Neto? Então, no profissional... Época era divisão de acesso, foi a primeira passagem. Eu fiquei... Quando eu saí dos juniores, eu fui pro profissional de 87 a 94. Mas nesse meio termo eu tive um ano de empréstimo. Eu costumo falar, né, cara, foi muito importante, porque no Taubaté, foram direto de 82 a 94, 12 anos, né, cara, e eu era torcedor do Taubaté, eu fui gandula do Taubaté, cara, eu convivi ali dentro, os caminhos ali dentro do Taubaté, e, foi a única coisa que fica chateada é que não houve o acesso, uma vez ficamos perto, mas foi muito importante. Joguei com vários caras que vinham de times grandes pra cá. Nossa, foi muito bom mesmo, assim, como formação de atleta e formação de pessoa também, né? E não vou citar mais nomes aqui, porque fica chato, né, cara, mas também convivi com muita pessoa que me ajudou lá, então já tô mandando abraço para todos que vão assistir e sabem que me ajudaram bastante, cara. E em 92 você teve a passagem pelo Barretos, chegou a jogar contra o Taubaté? Joguei, fui pro Barretos. E aí, o coração? Difícil, né? Difícil, porque se você vir jogar aqui contra o Taubaté... E a torcida pegou no seu pé? Pegou muito no meu pé. Meus amigos pegaram no meu pé, né? Muitos meus amigos, porque eu vivi... Theo, eu nasci ali no entorno do Taubaté, eu cresci ali. Ali do lado do Joaquinzão ali, os campinhos ali do lado do Joaquinzão, eu joguei ali, depois, né, mesmo tendo ido para Volkswagen e tal, a gente foi ali, né, tudo. E tipo assim, foi até um fato inusitado. Antes de eu jogar no Barretos, o Banha também tinha jogado, o nosso Banha, amigão nosso, que também 79, foi de 79 e tal, e ele foi como Banha. E depois eu fui pro Barretos e a turma do Barretos, eles não me chamavam de Neto, eles me chamavam de Banhinha, por causa do Banha. E é legal essas histórias do futebol, o pessoal não sabe muito. Sim, o pessoal vê hoje em dia o futebol muito... Mas tem o vestiário, é legal. E, poxa, e as 2 vezes que eu joguei contra o Taubaté pelo Barretos, foi uma vitória do Taubaté, aqui, 2-1, e uma vitória do Barretos, 2-0. Mas foi legal. Foi estranho, mas foi legal também. E em 93, retorna? Então, daí eu retornei, fiquei em 93, 94, mas assim, lógico, a gente queria, mas sempre o Taubaté formava time bons, time fortes, o campeonato também era diferente de hoje, o futebol era diferente, né, cara? Hoje, assim, não é que
eu brincava muito com ex-atletas da época, que um dia eu também ia ser saudosista, né? É um futebol diferente. Hoje eu vou no Taubaté lá, a bola corre mais, o porte físico é diferente. Os caras molham o campo para ficar a bola correndo mais mesmo. Hoje, a minha estrutura física da época que eu joguei hoje não daria para jogar futebol, porque na minha época era mais lento, era mais... Os gramados também não tinham isso, eram gramados ruins, muito ruins, a bola era diferente e tal. Nem tanto, mas era diferente, mas assim, foi legal essa segunda passagem. Chuteira tinha que lacear para ficar. Chuteira. Hoje em dia não, chuteira pesava muito naquela época, a bola era pesada, então? Quando chovia. Hoje o próprio material, naquela época era um uniforme só e vai, rasga era aquele mesmo, e hoje costura. Não, hoje, a gente vê aí hoje. E aí você teve a possibilidade de 94 até 98 no Atlético Paranaense, eu né? Eu fui vendido para o Atlético, né? Assim, tive essa oportunidade de ir para o Atlético Paranaense nessa época aí. Foi uma experiência muito boa para mim. A gente está conversando aqui, que nem eu falei, assim, que na época o sonho de criança era se tornar jogador profissional do Taubaté. E essa minha ida para o Atlético, porque a gente quer alguma coisa, outros campeonatos, jogar campeonato brasileiro, participar. E para mim foi muito bom na época ter ido para o Atlético, cara, porque eu cresci também como pessoa, foi muito importante. E para minha vida futebolística também, né, cara? Foi da hora, foi da hora. E, Neto, lá teve a possibilidade de trabalhar com o Pepe, né? É isso, você falou aí que ele era muito divertido, contava várias histórias. Nossa, o seu Pepe, o Zé Macia, o ponto esquerdo do Santos da época do Pelé, né? Segundo, né? Segundo maior artilheiro. Segundo maior artilheiro. E isso ele contava pra gente, assim. E eu... Na boleiragem, boleirão demais. Nossa, boleirada total. Quantas caronas eu peguei com ele, porque... Eu morava longe do CT do Atlético e tal, praticamente atravessava Curitiba inteira. Quantas vezes o seu Pepe me deu carona, a gente conversava muito. Nossa, essa história de ser o maior artilheiro do Santos, porque o Pelé... E era gostoso conviver com uma pessoa assim, cara, que... Pô, a história do futebol, né? E assim, eu vou falar assim o que eu penso. É uma opinião minha que eu vou falar aqui agora. Eu acho que essas pessoas a gente deveria dar mais valor, muito mais valor, cara. Porque eles que fizeram o futebol brasileiro, foi eles que fizeram, cara, praticamente. O futebol brasileiro nosso ser conhecido na época do Santos, tal, da seleção do Brasil. E hoje não tem mais, né? E você com ele lá, você pegou o processo de segunda para a primeira, né? Então, e você subiu com o Atlético. Faziam 10 anos que o Atlético estava na segunda divisão e surgiu a nova direção do Atlético, tá até hoje, que o Atlético ele se tornou o que é hoje, porque o Atlético ele é formado por uma junta, né? São várias pessoas que comandam o Atlético ali. E foi o primeiro ano, eu me lembro bem, e foi o ano que eu fraturei a perna. Foi o ano que eu fraturei a perna. Porque... Maior drama na carreira, né? Foi sim. Foi o maior drama. Por quanto tempo fora? Eu fiquei 1 ano fora. Por causa da medicina não era que nem E foi é bem hoje. a canela, né? Foi tibia e perone. E fíbula, né? Hoje mudou o nome, mas naquela época era tibia e o perone, né? Uhum. E foi engraçado porque foi o seguinte, foi um processo de reestruturação do Atlético e foi no início do ano. Eu tinha sido emprestado em 94 e em 95 eu fui comprado. E eu quebrei a perna num clássico contra o Curitiba, no Couto Pereira. Eu quebrei a perna, 2 minutos de jogo, primeiro lance meu. Pelo campeonato Paranaense. E o Atlético foi muito mal. O Atlético vinha vindo mal nos anos anteriores. Quase subiu em 94, mas fora de campo. Fora de campo era uma bagunça generalizada. Aí, nesse ano que eu quebrei a perna, no Paranaense, foi muito mal. Quase caiu para a segunda divisão do Paranaense. Aí houve uma reformulação no Atlético. O que aconteceu? Todo mundo foi mandado embora. Todos os jogadores foram mandados embora. Ninguém ficou. Somente os da categoria de base. E eu acabei ficando. Por quê? Por causa do acidente de trabalho. Aí, você vê, um mal que aconteceu naquela época, para mim se tornou um bem. Talvez eu não teria feito uma pequena história no Atlético também, se eu tivesse em boas condições físicas. Aí eu fiquei lá, mas foram 3 anos e 4 meses no Atlético. Foi, poxa, jogar no Atlético,
eu costumo ter amigos em Curitiba lá, tal. Uma torcida espetacular, né, cara? Jogar no Atlético. Eu acho que eu conheci o Atlético da dupla Washington e Assis. Eu tinha jogado com um cara do Atlético no Taubaté, ele em final de carreira me falava muito do Atlético. Na época, quando eu saí para me ser emprestado, eram 2 clubes que vieram atrás do meu empréstimo, né? O Guarani de Campinas e o Atlético Paranaense. Eu conversei com os 2, então, mas o que pesou um pouco mesmo foi, agora eu vou falar meu lado boleirão também, né? Foi o lado da torcida, não que o Guarani não tenha uma torcida e tal, mas a torcida do Atlético, porque eu acompanhava o Campeonato Brasileiro, pá, e isso aí que acabou eu indo para o Atlético. Eu não joguei muito no Atlético por causa da fratura e tal, mas eu posso dizer que eu fui feliz no Atlético. Mas você tem uma história bacana que foi o jogo contra o São Paulo, né? Que você tava voltando. Conta pra nós. Então, esse jogo contra o São Paulo foi legal porque eu não era titular, eu ficava poucos jogos, eu ia pro banco nos campeonatos brasileiros. Na época o técnico era o Abel Braga, né? Uma pessoa espetacular também, que, nossa, falar do Abel é até... Nossa, mas aí... E foi um lance assim, cara, e acabei jogando esse jogo contra o São Paulo, um jogo televisionado, dei a sorte, né? Eu assisti. Então, e no lance eu acabei participando da jogada nossa do gol, né? E também acabei participando da jogada do São Paulo, porque a gente tinha uma jogada ensaiada lá de sair, e o nosso lateral esquerdo era o Ronaldo Luiz, e ele... Em-São Paulo? São Paulo ficou... São Paulino? São Paulino, ficou moscando no lance, acabou acontecendo a jogada e eu acabei fazendo pênalti no Dodô, né? Mas foi um episódio bom, acho que pra mim... Tinha que pegar o Denilson, mas o Serginho vinha por trás? Serginho, Denilson, Dodô, Fábio Aurélio, Rogério Ceni, era uma seleção, né? O Rogério começando, né? Acho que foi o primeiro ano dele. Mas, Denilson também começando, 19 anos. O Denilson, ele foi no ano que ele foi vendido. Ele jogou contra nós e foi embora para o Betis, eu acho, né? Da Espanha. Poxa, foi um episódio muito bom, assim, jogar o Campeonato Brasileiro foi muito bom, cara. Conheci as pessoas que a gente, você via na televisão, cara, Flamengo, vai jogar contra o Flamengo, Romário, Romário, em 94 estava assistindo o Romário, torcendo para ele, em 97 estava jogando contra o cara, quer dizer, jogando entre aspas, banco e tal. Ronaldinho Gaúcho surgindo também, tinha os caras, era um futebol diferente, cara. E na passagem do Atlético foram, né, você falou do Abel, você contou aqui nos bastidores a história do Abel, que foi muito bacana, que eu queria que você contasse, e depois tem o revés, que foi a história com o Leão, que você brigou com o Leão, foi afastado, eu queria que você contasse essas 2 histórias, né? Então, o Leão foi primeiro, né, a gente tinha acabado de ser campeão brasileiro da Série B, e o Pepe era da comissão técnica, mas como eu estava... voltando da contusão, eu joguei os finais da Série B praticamente acima do peso, sem condição uma, mais na raça mesmo, porque precisou e eu ajudei o time a ser campeão. E no ano seguinte a comissão técnica do título foi embora para a Arábia e contrataram o Emerson Leão, né, em 96, no início de 96. Aí no primeiro treino que o Leão chegou lá no Atlético, ele já, acho que foi paixão assim à primeira vista, né, cara? Ele já gostou muito de mim, falou umas coisas lá pra mim que... Tipo assim, ele olhou pra mim e falou assim, cara, do nada, eu nunca tinha visto o cara. Eu sabia quem era Emerson Leão, pela história dele, do futebol, pá. Mas eu nunca tinha conversado com ele, cara. Nenhuma conversa. Primeira conversa que ele fez pra mim, assim, no grupo de atletas, me chamou e falou assim, como que um atleta... profissional num clube como o Atlético, que vai disputar a Série A, Copa do Brasil, se apresenta dessa forma, parecendo uma baiana. Assim, primeira coisa que ele chegou e falou. Eu peguei e falei para ele assim, procura saber minha história aqui dentro do clube para depois o senhor falar, tá bom? E fui embora. Deixei ele falando sozinho, fui lá fazer meu trabalho de fisioterapia. Nunca mais entrei no clube enquanto ele ficou lá, cara. Ele ficou 6 meses e eu fiquei 6 meses sem poder entrar no vestiário, treinando em separado, treinando com o pessoal da base do Atlético. Mas também foi uma experiência ruim que me ajudou a crescer também como pessoa. E o Abel foi espetacular, porque eu estava sem contrato, meu filho ia nascer,
E eu tinha trabalhado com um amigo dele no Sul e eu estava naquela preocupação do nascimento do meu filho, pá, estava sem contrato, financeiramente não estava legal, pá. E teve essa oportunidade que o Abel acabou me ajudando de várias formas. Ele me ajudou me trazendo para o grupo, me dando a oportunidade de fazer uma renovação de contrato para o final do ano. Esse ano era 97 para disputar o Brasileiro. E acabou ajudando no nascimento do meu filho, porque foi ele que me ajudou a pagar as despesas do hospital na época, né? Me ajudou muito. E chegou depois no final do ano eu fui fazer a besteira de devolver o dinheiro para ele, mas ele não quis saber não. Mas eu tenho essa passagem com o Abel que é muito, nossa, é uma pessoa também, teve um problema agora esse ano, né? Perdeu o filho dele, infelizmente, que é a mesma idade do meu. Mas é uma pessoa espetacular, eu torço muito para ele, assim, faço as orações. Ele é uma pessoa, todo mundo que trabalha com ele, cara, sabe? Nunca mais tive contato com o Abel. Tive contato com o Abel em 97 e em 98, né? Foram os anos que ele ficou no Atlético. Mas depois nunca mais tive contato. Mas torço muito para ele, nossa. E aí você veio jogar aqui no São José, né? Em 96. Tive esse... Legal, né? Essa passagem, porque você subiu com o São José e um dos nossos focos aqui é trazer... Entre aspas, foi legal, né? Porque é assim, é uma rivalidade muito grande, Taubaté e São José. Eu costumo falar assim para meus amigos, poxa, eu joguei no Taubaté, foram 14 anos ou 12 anos. Pô, nunca subi, não fui campeão de nada. E no São José eu fiquei 6 meses e subi para a primeira divisão, cara, na época. E foi o fato do Leão ter me afastado que surgiu a oportunidade de vir jogar no São José. Sem estrutura nenhuma, como hoje tem esse problema, a gente sabe que, infelizmente, uma cidade como São José, sem estrutura nenhuma, o clube não tinha estrutura nenhuma, só que eram vários jogadores repatriados de outros clubes. Era o Ney do São Paulo, o Basílio veio do Curitiba, eu vim do Atlético Paranaense, Paulo Roberto, Claudinho vieram do Botafogo, o Jardel veio do Fluminense. Então, os caras investiram pesado para a série ali. Seria até sido um investimento, mas não foi um cata-cata. Era tudo jogador que estava assim afastado dos seus clubes, então tudo. E montou um grupo. E os caras estavam com vontade de jogar também. Na dificuldade que foi, o time acabou subindo, cara. Foi uma experiência legal. Subir com o São José foi uma experiência legal. E tenho vários amigos em São José. Joguei lá em São José, nos clube amador, veterano. E foi legal. Tenho os amigos no Zap de São José, tudo, que já passei para eles assistirem que eu ia falar de São José também. Foi legal, cara. E aí, nesse período do Atlético, você também foi emprestado para mais 3 clubes lá do Sul, né? Fui. Que foi o Brasil de Farroupilha, o Guarani de Venan Soares e o Joinville, né, de Santa Catarina. Foi. 2 do Sul e 1 de Santa Catarina. E aí, Foi. essa experiência aí? Já estava acostumado com o futebol do Sul por conta do Atlético, né? Mas assim... Mais para baixo ali, no Sul. É diferente. Eles não jogam futebol, eles peleiam, né? Eles falam isso lá, né? É um futebol diferente. Nossa, o couro come mesmo, o bicho pega, é tipo amadorzão do Taubaté aqui, cara, gostoso. A bola foi legal. E também a cidade que eu morei lá, uma cidade Farroupilha, uma cidade italiana, né? Praticamente, o pessoal, pô, sem muito palavras. Vinho demais, Garibaldi, Bento Gonçalves. Nossa, que saudade, cara. E Venâncio é mais o centro do Rio Grande, ali do lado de Santa Maria. Tive uma experiência ali também que não foi muito agradável, mas no final se tornou agradável. Porque a gente estava na primeira divisão do Campeonato Gaúcho e lutando pro rebaixamento praticamente o campeonato inteiro. E na última rodada a gente escapou, cara. Foi uma festa. Uma cidadezinha muito pequena, assim, eu acho que do tamanho de Tremembé, um pouco maior de Tremembé. Então todo mundo te conhecia, o barbeiro, o padeiro, o cara do açougue, era legal. O time ganhava, pô, tratamento, o time perdia, eles falavam alemão. Quando o time perdia, eles falavam alemão com você. Quando o time ganhava, era da hora. Foi uma experiência muito boa. E no Joinville também, né, cara? Joinville, time considerado grande lá de Santa Catarina, né? Foi uma experiência boa, a gente perdeu o acesso pro Paysandu, cara. Fizemos 3 jogos contra o Paysandu e infelizmente a gente não subiu naquele ano para a Série A, cara. Foi em 98. Mas foi bom também, Joinville, foi da hora. Tem os amigos em Joinville lá. É legal. Faz tempo que eu não vou para Joinville, né?
Mas foi muito bom, foi uma passagem da hora. Eu joguei em poucos clubes, né, cara, mas assim, não tem que reclamar não, cara, foi da hora. E caminhando para o final, Neto, né? 99 vai para o União de Mogi, já no finalzinho da carreira, e encerra no Taubaté, né? 2001 encerra, né? Com 33 anos. E aí, foi difícil esse processo? Ou você já foi se desligando do futebol? Não foi porque dava para ter jogado mais. Fiquei no União de Mogi, ali já era, em 99 já era para mim parar. Mas aí eu tive uma proposta de um amigo meu que eu joguei no Atlético, ele se tornou treinador, hoje é treinador famoso. Eu não sei, mas deve estar na Arábia, que é o Ademir Fonseca. E daí eu fiquei no União, joguei, mas eu já estava meio machucado. Daí eu vim para o Taubaté e eu tive uma contusão séria no pubis, cara. Daí foi fazendo que eu fui perdendo aquela força, não jogava, e daí infelizmente eu tive que encerrar. Não foi o planejado. Mas não foi ruim também não, cara. Foi da hora encerrar no Taubaté, né, cara? Onde tudo começou, né, cara? Foi bom. Não tem que reclamar não, cara. O futebol pra mim foi muito bom, cara. As amizades, nossa. Não tem o que falar, cara. Não vou mandar abraço pra ninguém, porque você manda abraço pra turma assim. Eu só vou mandar assim do meu jeito um salve pro Marcinho que me trouxe aqui. Posso? Lá da Secap? Lá da Secap. Vou mandar um abraço pro Marcinho. Não ia mandar um abraço para ninguém, mas mando um abraço para todos os meus amigos que vão ver, sem exceção, todas aquelas pessoas que me ajudaram no processo de eu ter sido atleta. Mandar um abraço pro Marcinho, porque ele que vai me levar para casa mesmo, né? Se eu não mandar um abraço, eu vou a pé, pô. Neto, valeu, foi muito legal o bate-papo, né? Muita história, um pouquinho de dramas, né? Que sofreu com as lesões ao longo desse processo. E depois no pós-carreira, cara, como é que foi, né? Esse desligar do futebol, né? Você teve fazendo cursos, mas não quis entrar no futebol, mas como que foi? Então, voltar, né, ou não queria mesmo? Tipo assim, a vida prega algumas peças na gente, né, cara? Lógico que eu queria estar envolvido com o futebol novamente. Depois do futebol profissional, joguei em vários clubes do Amador. Tô jogando hoje, inclusive vim com a camisa, falei pros caras que ia dar uma moral pro Gena, pro Nova América. Jogo no veterano do Nova América lá. Um abraço para todo o pessoal do Nova América lá também. Sem exceção, não vou falar mais nomes. E infelizmente, como eu lhe falei, a vida prega peça, né, cara? Hoje eu tô afastado do futebol, cuido da minha mãe, né, cara? Nós somos em 4 irmãos, mas como eu moro com a minha mãe, e eu optei por ficar cuidando dela. Eu fiquei muito tempo longe de casa, na época, foram praticamente 8 anos longe de casa, e eu optei por isso, cara. Então, minha vida é tranquila, bem tranquila. Não reclamo não, cara. Tá uma vida boa. É uma vida boa porque a gente tá sempre cercado de amigos. Agradeço você de novo pela oportunidade de ter lembrado de mim, cara. Nossa, é maravilhoso. Já vou chegar, já vou pegar no WhatsApp, mandar para todo mundo, assista, pá, que vai ser legal. Então, é isso, cara. Agradeço mesmo do fundo do coração. Obrigadão, cara. Tá aí a entrevista com o Neto. Nos siga nas redes sociais. Valeu, gente. Um abraço, até a próxima.